Em uma entrevista concedida a Howard Stern em 2017, o líder do Smashing Pumpkins, Billy Corgan, fez uma declaração no mínimo inusitada. Afirmou ter testemunhado pessoalmente alguém se transformar em outra coisa. Let's just say I was with somebody once and I saw a transformation that I can't explain. The person transformed into something other than human. Yes, I saw it. Segundo Corgan, a pessoa com quem conversava chegou a avisá-lo. Ele não entrou em detalhes gráficos, mas garantiu que o relato era verdadeiro. Corgan permaneceu propositalmente vago, mas deixou claro que acreditava ter encontrado um metamorfo, um ser que aparenta ser humano, mas não é. E, de maneira tão frustrante quanto intrigante, manteve os detalhes mais interessantes do episódio em segredo absoluto. Perguntado sobre o segundo encontro, ele respondeu que provavelmente estava na casa de alguém chamado Darcy e que se tratava da mesma pessoa. Quando Stern quis saber quem seria esse indivíduo para investigar o caso, Corgan se esquivou, dizendo que não iria revelar nomes. Porém, ele deu uma pista, dizendo que a pessoa estava nua. Ao ser questionado se estava na cama com o metamorfo, ele afirmou confidenciar que se tratava de uma mulher, mas logo encerrou o assunto, dizendo que ele não poderia falar mais sobre aquilo. Mesmo sem muitos detalhes, a história ficou na memória de quem conhece lendas de metamorfos, representando um encontro moderno e assustador. Mas muitas perguntas pairam ao ar. Quem seria essa mulher, que supostamente se transformou diante dos olhos de Corgan? Embora seja difícil de acreditar, ele não me parece mentiroso. Ele descreve a experiência como algo horrível e assustador, remetendo a um medo primal compartilhado por todas as culturas e épocas. O de que existe algo que imite nosso exterior. Algumas pessoas podem chamar isso de skinwalker, outras de meros delírios. No dia 8 de abril de 1994, por volta das 9 da manhã, o eletricista Gary Smith chegou ao endereço onde deveria instalar um novo sistema de segurança. Uma linda casa na Lake Washington Boulevard, em Seattle. Ao adentrar o imóvel, deparou-se com uma cena macabra. Ali diante dele estava o corpo de Kurt Cobain, que supostamente tinha tirado a própria vida 3 dias antes. Você certamente já ouviu as teorias de que Courtney Love, esposa de Kurt, teria alguma responsabilidade em sua morte. Vamos começar pelo bilhete de Kurt. No local onde Kurt foi encontrado, havia um papel com sua caligrafia apertada e uniforme, exceto pelas últimas 5 linhas, escrita com traços mais longos e soltos. Isso levou muita gente a crer que alguém haveria aproveitado uma página já usada por Cobain, acrescentando o trecho de despedida e deixando ao lado do corpo para simular um suicídio. Outra coisa que chama atenção é a mochila misteriosa. 2 dias antes do corpo aparecer, Courtney teria deixado nas mãos de sua advogada, Rosemary Carroll, uma mochila que, segundo testemunhas, pertencia a Kurt. Após uma semana sem notícias, Carroll abriu o objeto e encontrou, entre outros pertences, uma folha com repetições de letras do alfabeto. Exatamente o tipo de prática de caligrafia que explicaria as discrepâncias no bilhete. A advogada ficou convencida de que isso mostrava manipulação de cena, ou até que Courtney sabia de algo antes da tragédia. Poucas horas depois, Courtney sofreu uma overdose e foi levada ao hospital, onde a polícia a deteve, valendo-se ironicamente de uma acusação de porte de drogas, que logo caiu por terra, mas já havia cumprido alguns dias de prisão, o que lhe daria um álibi perfeito. Afinal, ela não poderia ter tirado a vida do marido durante o período em que esteve sob custódia, não é mesmo? Logo após sua libertação, Courtney teria telefonado para encomendar com entrega urgente um novo sistema de segurança para a casa de Kurt, o mesmo serviço que levou Gary Smith até lá no dia da descoberta do corpo. Em 5 de agosto de 2022, a atriz Anne Hathaway, de 53 anos, dirigiu seu carro contra uma residência em Los Angeles, que logo se incendiou. 9 dias depois, foi declarada encefálica e teve os aparelhos desligados por ser doadora de órgãos. Como explicar o atropelamento? Vídeos mostram que a Mini Cooper quebrou o portão de uma garagem e, em seguida, acelerou em alta velocidade até chocar-se brutalmente contra a casa.
No áudio captado pela câmera de segurança, ouvem-se ruídos que muitos dizem ser de frenagem, mas o som parece interrompido, como se houvesse cortes na gravação. Demorou mais de 1 hora para os bombeiros retirarem seu corpo do veículo, que estava em chamas. As imagens mostram Anne sendo colocada num saco, para minutos depois ressurgir e ser empurrada de volta pelo paramédico, que a colocava na ambulância. Não houve manifestação de uso de cinto, nem aplicação de colar cervical ou oxigênio no transporte, apesar da gravidade do acidente. Além disso, logo após o choque, a imprensa e a polícia presumiram que se tratava de um drive under the influence, ou seja, uma direção sob influência, que pode ser tanto de álcool, drogas ou outros tipos de substâncias que comprometem a capacidade de dirigir com segurança. Porém, o exame toxicológico atestou a ausência total de álcool e drogas no seu organismo. Alguns conspiracionistas associaram o caso ao envolvimento de Reyes num filme sobre tráfico humano, mas o longa já estava concluído e lançado pela Lifetime, sem relatos de retaliações. Outros compararam ao caso do jornalista Michael Hastings, que em 2013 morreu num acidente semelhante, embora não haja qualquer tipo de comprovação que Anne Reyes tenha sido vítima de qualquer sabotagem. Trevor Moore, cofundador do grupo de humor The White Test Kids You Know, faleceu em 7 de agosto de 2021, aos 41 anos de idade, ao cair do segundo andar de sua casa em Los Angeles. Os exames registraram traumatismo craniano e teor alcoólico de 0,27%, acima do limite legal. Mesmo assim, muita gente defende que seu humor incisivo, que satirizava conspirações como MKUltra, teorias sobre o 11 de setembro e o satanismo de George Bush, teria lhe rendido inimigos poderosos. Em entrevistas finais, Trevor falava de um alambique caseiro que comprou para fazer moonshine, que é uma bebida alcoólica, algo que, sem prática, poderia gerar contaminação por metanol e causar cegueira ou morte. Há quem acredite que ele tenha simplesmente bebido demais durante a destilação, mas os fóruns conspiracionistas insistem em suposto queima de arquivo do humorista. Em 1992, o atleta super famoso e astro de cinema, O.J. Simpson, se separou de Nicole Brown Simpson depois de 7 anos de casamento. Mesmo depois do divórcio, eles continuaram com uma relação estranhamente próxima, viajavam junto com os filhos e até eram vistos em público namorando. Na noite de 12 de junho de 1994, Nicole e seu amigo Ron Goldman foram encontrados brutalmente assassinados na casa dela. Ambos foram esfaqueados várias vezes. A polícia prendeu logo O.J. e, embora ele tenha sido absolvido, o mundo inteiro praticamente o considerou culpado. Agora vamos ao Jason, seu filho. A infância dele foi um pouco difícil. Quando tinha somente 7 anos de idade, o pai começou a namorar a Nicole, enquanto ainda era casado com a mãe de Jason. 2 anos depois, O.J. e a mãe de Jason se divorciaram. O.J. Simpson se casou com a Nicole e teve mais 2 filhos, o que deixou o Jason meio de lado aos olhos do pai. A irmã mais nova dele, Erin, se afogou na piscina alguns meses após o divórcio. Aos 14 anos, Jason tinha problemas com abusos de substâncias. No verão de 1994, ele já tinha sido preso 4 vezes. 2 por dirigir bêbado, 1 por dirigir com carteira suspensa e outra por agressão com arma branca, da mesma forma como a sua madrasta foi morta. No dia do crime, 12 de junho de 1994, Nicole tinha uma reserva no restaurante onde Jason trabalhava, mas mudou os planos sem avisar nem o filho, nem o estabelecimento. Alguns dizem que isso teria desencadeado um surto de raiva nele. No local, acharam impressões digitais que não batiam nem com as das vítimas, nem com as de O.J. Encontraram também DNA sob as unhas da Nicole, que, adivinha, também não era de O.J., mas provavelmente de alguém da família
família Simpson. E, curiosamente, nunca checaram isso no Jason. Ron Goldman era faixa preta de 3º grau e suas mãos estavam tão machucadas que indicavam uma luta de pelo menos 10 minutos. Já o Dee não tinha um único arranhão ou sinal de defesa. A arma do crime nunca apareceu e nenhuma faca de O.J. tinha um corte exato das feridas. Antes mesmo de O.J. virar suspeito, ele já havia contratado o criminalista Carl Jones para defender, adivinha quem? Exatamente, Jason, alguém que ainda nem sequer é investigado. O detetive William Deere, convicto da culpa de Jason, comprou seu depósito abandonado e ali encontrou um gorro com fibras e pelos de cachorro. Também localizou uma faca compatível com os ferimentos de Nicole. Evidências endossadas por 3 especialistas forenses e o diagnóstico de instabilidade psicológica por 4 profissionais de saúde mental. Hoje, Jason afirma ter se recuperado e atua como chefe de cozinha, enquanto o caso segue cercado de dúvidas. Teria sido ele o verdadeiro culpado? Deixe nos comentários a sua opinião. Em 20 de dezembro de 2009, a atriz Brittany Murphy foi encontrada morta em circunstâncias misteriosas em sua casa. Inicialmente, o legista atribuiu a causa da morte à pneumonia, mas isso logo foi contestado. É realmente incomum uma mulher saudável, de 32 anos, morrer de pneumonia, e o óbito passou a constar como pneumonia agravada por anemia aguda. O legista Ed Winter então vistoriou a residência e encontrou centenas de cartelas de remédios controlados, tanto no quarto de Brittany quanto no do marido, Simon Monjack, muitos em nomes diferentes, o que é altamente irregular e ilegal. Por conta dessa descoberta, o uso indevido de medicamentos ficou listado como causa potencial da morte. Mas a história é bem mais embaixo. Simon era um sujeito muito suspeito, conhecido por quem cruzou seu caminho como um vigarista. Ele enganou uma jovem americana em Paris, fazendo-a acreditar que estava apaixonado só para ficar com ela. Depois ele disse que tinha um problema de saúde, para assim convencê-la a engravidar. E quando descobriu que ela estava grávida, levou-a de volta para Nova York, para poder tratar o seu problema de saúde. E depois disso, simplesmente sumiu. Esse era o seu segundo filho secreto. Até então, ninguém sabia sobre essas crianças. Além disso, Brittany passou por uma mudança estranha, de uma atriz afiada e talentosa a alguém que mal conseguia decorar falas. No seu último papel, precisaram substituí-la porque ela se recusava a cumprir o roteiro. Simon estava sempre por perto, interferindo e causando problemas nas gravações. Diante do que se descobriu sobre Simon e sobre os remédios, acredita-se que ele a viciou em medicação, que, somada à anemia e uma possível infestação de mofo na casa extremamente bagunçada, teria levado ao colapso de sua saúde. O legista achou que tinha basicamente solucionado o caso. Após a morte de Brittany, Simon e a mãe dela fizeram várias aparições bizarras juntos. Em entrevista ao 60 Minutes, disseram que às vezes dividiam a mesma cama. Também surgiu que Brittany deixou toda sua fortuna para a mãe. Nesse ponto, parece claro que ela adoeceu gravemente e que Simon a negligenciou para ficar com o dinheiro dela. E logo após isso, entrou em um relacionamento com sua mãe. Mas 5 meses depois, Simon morreu da mesma causa. Foi encontrado sem vida em circunstâncias igualmente misteriosas. E a morte também foi atribuída à pneumonia. Nesse ponto, o escritório do legista mandou um funcionário da prefeitura verificar a casa em busca de mofo, mas a mãe de Brittany recusou e mudou-se rapidamente. Então o pai separado de Brittany entrou na história. Ele obteve os laudos do legista e descobriu algo extremamente estranho. Havia metais pesados no organismo de Brittany. E vejam só que curioso, esses mesmos metais pesados foram encontrados no sangue de Simon Monjack. É aqui que a trama faz uma guinada dramática para uma conspiração governamental.
Julia Davis. Nesse caso é como se fosse uma dublê envolta em mistério, ou uma espécie de agente federal. No IMDb, ela tem uma longa lista de créditos, mas Julia também foi diretora interina no Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos e funcionária da Alfândega e Proteção de Fronteiras. Em 4 de julho de 2004, na fronteira dos Estados Unidos com o México, Julia Davis ficou chocada ao ver 23 muçulmanos, identificados na lista de alto risco por ligações com a Al-Qaeda, cruzarem livremente sem qualquer verificação e sem notificar agências federais. Quando ela contestou a ordem, foi orientada a levar a papelada de advertência ao Departamento de Inteligência, que, segundo disseram, estava de folga naquele dia. Temendo o que isso significava, Julius denunciou o caso ao FBI. Pouco depois, sua casa foi invadida por um helicóptero Black Hawk e 27 agentes federais armados. Julie e o marido não estavam em casa, mas sim os seus pais idosos, que tomavam conta da casa quando ela não estava. Os agentes algemaram ambos. A mãe foi jogada de bruços no chão e o pai, com problemas cardíacos, foi algemado sob um sol de 38 graus e sofreu um infarto ali mesmo. Ninguém chamou socorro e ele morreu logo depois. Para piorar, o vizinho de 25 anos filmou toda a ação, mas foi encontrado morto em casa dias depois, e as filmagens desapareceram. Julia foi presa e acusada de terrorismo doméstico, acusação que ela diz ter sido motivada por envergonhar a agência ou atrapalhar algum ataque que iam encobrir. Ela então processou o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos por prisão ilegal. Nesse momento, de forma bizarra, o DHS buscou o depoimento de Brittany Murphy, alegando que ela havia prestado testemunho contra Davis. Porém, isso era uma completa mentira. Brittany precisou desmentir oficialmente, o que arruinou o caso da agência contra Julia. Logo depois, Simon Monjack foi preso e ameaçado de deportação para o Reino Unido. Sua mãe disse que ele foi seguido e espancado por 2 homens na rua e detido por 9 dias, até Brittany conseguir tirá-lo da cadeia. A partir daí, o casal viveu em paranoia extrema. Instalaram 56 câmeras na casa, reclamavam de helicópteros negros voando sobre eles, telefones grampeados, e diziam ter filmado, à noite, homens de preto espiando as janelas. Tudo por apoiarem Julia Davis. E no final disso tudo, descobriram níveis incrivelmente altos de vários metais pesados no sangue de ambos. Sinal clássico de envenenamento. As duas narrativas são igualmente bizarras e tristes. E o que se sabe com certeza é que algo drástico mudou nos últimos meses de vida de Brittany Murphy. No dia 21 de fevereiro de 2001, Ashton Kutcher chegou para um encontro com a amiga Ashley Erin, entre 10h30 e 10h45 da noite. Tinham marcado originalmente para perto das 8, mas Kutcher se atrasou por causa de uma festa de exibição do Grammy. Quando percebeu o atraso, ligou para Ashley. Por volta das 9h30 da noite, ela ainda estava viva, saindo do banho e confirmava que queria um encontro. Ao chegar, bateu na porta, mas ninguém respondeu. Viu luzes acesas e tentou abrir. Estava trancado. Achou que ela talvez tivesse se irritado e decidido sair com alguém. Então, sem ligar o alerta, ficou olhando pela janela. Viu algo que parecia um grande tombo de vinho tinto no chão. Pensou ser só uma bagunça da festa universitária que ela havia feito alguns dias antes. Só mais tarde, descobriu que não era vinho, e sim sangue. Ashley tinha sido brutalmente assassinada. Assim que soube, Kutcher ligou para a polícia, preocupado com impressões digitais dele no trinco. Milagrosamente, ele nunca foi suspeito e em 2022 testemunhou contra o acusado, que ficou conhecido como o Estrelador de Hollywood, Michael Gargiulo, condenado em 2019 pela morte de 2 mulheres, incluindo a Ashley. Algumas pessoas apontam como estranho ele ter tentado forçar a porta e depois bisbilhotado as janelas. Também estranho o curto intervalo entre a ligação às 9h30 e a visão do vinho tinto derrubado entre as 10h30 e 10h45 da noite. Algumas pessoas acreditam que Kutcher teve um surto de ignorância ou que o assassino agiu exatamente depois da ligação, e algumas pessoas acreditam que o próprio Ashton Kutcher tenha assassinado Ashley.
Aqui tem um caso que eu já comentei em alguns vídeos anteriores, inclusive o de Lost Media, que caso você não tenha assistido, eu irei deixar o card aqui acima. Mas bem, tenho certeza de que você que está assistindo o vídeo já sabem sobre a trágica morte de Brandon Lee durante as gravações de O Corvo. Mas eu fiquei um pouco surpreso ao saber que esse foi apenas um dos vários acidentes horríveis que ocorreram durante a produção. Tantos incidentes que o elenco e a equipe passaram a acreditar que o filme era amaldiçoado. No primeiro dia de filmagem, um membro da equipe conduzia um cherry picker, que é tipo um guindaste móvel, para posicionar as luzes, e bateu num poste elétrico. Um homem de 26 anos que estava no alto da plataforma quase foi eletrocutado, tendo todos os seus órgãos internos queimados. Na terceira noite de gravação, um caminhão cenográfico pegou fogo de forma repentina, sem que ninguém soubesse explicar por que nem como aquilo aconteceu. Em seguida, um dublê despencou pelo teto de um cenário no terraço, quebrou várias costelas e quase morreu. Pouco depois, um segundo membro da equipe foi eletrocutado enquanto usava uma esmerilhadeira de metal, sofrendo queimaduras graves no rosto, nas mãos e no peito. E quando você acha que as coisas não poderiam piorar, um furacão de grandes proporções atingiu o set e a região da Carolina do Norte onde estavam filmando. O elenco e a equipe começaram a se perguntar seriamente se a produção não teria sido condenada desde o início. Um escultor aparentemente descontente porque seu trabalho não apareceu o suficiente nas cenas, bateu o carro contra a oficina de gesso e invadiu um cenário, causando milhares de dólares em danos e atrasos. As coisas ficaram ainda mais macabras quando um integrante do departamento de arte enfiou acidentalmente uma chave de fenda na própria mão. Por fim, no dia que marcaria o episódio mais infame, dia 31 de março de 1993, com apenas 9 dias de filmagens restantes, o mestre de armas foi dispensado mais cedo. Mas, por causa de reescritas de última hora, Michael Massey, que interpretava Fanboy, recebeu a instrução do diretor de ser o responsável pela morte de Eric Draven, o personagem de Brandon Lee. Como o mestre de armas já havia ido embora, o responsável pelos adereços carregou no munições de feixim. Mais cedo, haviam sido disparados cartuchos reais, deixando fragmentos de projétil no cano. Só que ele esqueceu de trocar as balas, e as balas de feixim foram preparadas retirando-se a pólvora dos cartuchos verdadeiros. Porém, restou uma pequena quantidade em um deles. Quando o diretor gritou ação e Michael puxou o gatilho, a pólvora remanescente se incendiou e lançou os fragmentos de bala, ferindo Brandon Lee de maneira que acabaria sendo fatal. Porém, não se engane, foi pura negligência em toda a linha. Michael Massey não teve culpa alguma. Ele confiou nos profissionais ao redor, fez exatamente o que lhe foi dito e acabou tirando uma vida. Ele afastou-se da atuação por anos. Em 2005, disse que nunca superou aquilo e jamais pensou que superaria. Brandon Lee, filho da lenda do Kung Fu Bruce Lee, morreu aos 28 anos de idade. O que é mais provável, que o set fosse amaldiçoado ou que houvesse uma postura negligente por parte da equipe ou da liderança, resultando num ambiente repleto de acidentes, ou que houvesse uma postura negligente por parte da equipe? Deixe nos comentários a sua opinião. Na tarde de 5 de novembro de 2021, cerca de 50 mil pessoas chegaram ao NRG Station, em Houston, para o Astroworld Festival de Travis Scott, e logo foram recebidas por um zumbido grave e constante das caixas de som, um infrassom que gerava pressão no peito e agitava emocionalmente quem estava na pista, projetada para 70 mil pessoas, mas já perigosa e superlotada hora antes do show, com barreiras cedendo e gente escalando alambrados para entrar sem ingresso. Quando Travis subiu ao palco por volta das 9 da noite, a multidão já se apertava nos primeiros metros da pista. E em vídeos de celular, já é possível ver pessoas gritando por socorro, em meio às batidas da música. Em ao menos 2 ocasiões, o artista hesitou e interrompeu brevemente a apresentação, como se tivesse percebido algo errado, mas foi convencido a continuar
no ar. Por volta das 9h20, ondas de empurra-empurra criaram pontos de compressão extrema, provocando asfixia e traumas por esmagamento em dezenas de fãs. O som grave abafava os gritos de pânico, e quando uma jovem conseguiu subir a uma plataforma lateral para implorar que chamasse socorro, ela foi empurrada de volta pela própria equipe de segurança. Enquanto isso, os paramédicos demoraram a chegar à pista, prejudicados por rádios congestionados e também da falta de treinamento para lidar com um colapso em massa daquela proporção. Ao amanhecer, 300 pessoas haviam recebido atendimento, 25 foram hospitalizadas e 10 morreram, número inicialmente confundido com 8 mortes por erro de registro e só corrigido dias depois. Nas horas e dias seguintes, vídeos e fotos mais chocantes, como imagens de um suposto portal luminoso sobre o palco, desapareceram rapidamente das redes sociais, levando suspeitas de censura e de que alguém tentava ocultar o que realmente aconteceu. Surgiram também teorias sobre referências ocultas no palco. Travis teria inaugurado o Escape Plan, cercado por 8 colunas de fogo e um olho que tudo vê. Simbolismos esotéricos ligados à morte e renascimento, enquanto o manual de emergência interno chamava vítimas potenciais de Smurfs, aludindo a rituais sombrios de caça. Até o som de baixa frequência passou a ser visto como possível instrumento deliberado de desorientação da plateia. A partir daí, a polícia de Houston abriu inquérito. O chefe Troy Finner confirmou que um segurança desmaiou após ser injetado com substância desconhecida. Stone reagiu ao Narcan e mais de 50 famílias moveram ações judiciais bilionárias contra a organização, as produtoras e o próprio Travis Scott, enquanto peritos analisam falhas de planejamento, número insuficiente de seguranças e possíveis abusos no controle do som. Porém, uma coisa é fato: muitas pessoas morreram nesse dia, e algumas pessoas acreditam que isso possa ter sido um ritual de sacrifício. O que você acha que aconteceu aqui? Deixe nos comentários a sua opinião. Em 24 de março de 1997, Woody Harrelson revelou pela primeira vez o segredo obscuro que rondava sua família. Seu pai, Charles Harrelson, não era apenas um assassino de aluguel condenado pelo assassinato do juiz federal John Wood II, conhecido como Maximum John, por sempre aplicar sentenças máximas a traficantes de drogas, mas possivelmente um agente da CIA descartado após cumprir um papel secreto. Wood foi morto a tiros em 29 de maio de 1979, atrás de seu carro em San Antonio, no Texas, e as investigações da época apontaram um poderoso traficante texano como mandante do crime. Mas Wood sugeriu que o verdadeiro contratante seria um contato da própria CIA, usando seu pai como peão e depois abandonando-o para silenciar qualquer ligação com operações clandestinas. Esse episódio faz parte de um rumor, quase um segredo aberto, de que ramos descontrolados da agência teriam facilitado o tráfico de drogas nos anos 70 e 80, lucrando milhões em esquemas encobertos e subcontratando assassinos de aluguel para eliminar obstáculos políticos. Há ainda quem associe Charles Harrelson a um dos 3 homens vistos em fotografias sobre Dallas, pouco antes do atentado contra John F. Kennedy, em 22 de novembro de 1963, levantando a hipótese de que ele teria participado daquele evento como atirador contratado. Para Wood, crescer sob a sombra de um pai envolvido em assassinatos políticos, tráfico de drogas e operações secretas não foi apenas um trauma familiar, mas um lembrete constante da onde agências governamentais estariam dispostas a ir, usando vidas humanas como peças descartáveis em nome de interesses obscuros. Antes mesmo de estourar como Lady Gaga em 2008, Stephanie Germanotta dividia sonhos e estúdio com Lena Morgana. Foi Robbie Fusari quem as apresentou em 2006, vislumbrando nas duas um potencial de uma estrela ousada, no caso a Lena, e de sua parceira de apoio, Stephanie, no caso Lady Gaga. Juntas gravaram Wonderland, faixa repleta de arranjos dramáticos e mudanças repentinas de clima, exatamente o tipo de imagem
que Gaga viria a adotar sozinha. Quando Stephanie assinou com a Interscope e lançou The Fame, Lena ainda sonhava em encarnar personagens completamente distintos cada videoclipe, ideia que parecia lhe valer atenção crescente. Porém, na manhã de 4 de outubro de 2008, Lena Morgana despencou do alto do Staten Island Hotel e morreu, deixando fãs e a própria mãe em choque. A reação de Gaga, então isolada na Califórnia, foi contida. Ela declarou que mal conhecia a Lena, o que contrasta fortemente com os relatos de noites em claro compondo em dupla e de apresentações conjuntas em estúdios de Nova York. A mãe de Lena chegou a publicar um vídeo com a voz original da filha, argumentando que os timbres e os exageros visuais que hoje definem Lady Gaga eram na verdade criações de Lena Morgana, que foram apropriadas sem crédito. Desde então, quem acredita na teoria observa padrões curiosos na carreira de Gaga. Quedas de telhado aparecem como metáforas visuais em shows, como o salto cenográfico no Super Bowl, e videoclipes como Paparazzi, onde mostra Gaga agredida e arremessada de um terraço enquanto gritos abafados parecem murmurar Lena. Em 2011, funcionários de um hotel em Londres teriam encontrado sua banheira cheia de um líquido escuro, se assemelhando a sangue, e até relatos de uma equipe paranormal contratada para limpar o quarto com equipamentos de caça-fantasma, como se algo ali estivesse realmente assombrado. No dia 31 de outubro de 2017, o ator Kevin Spacey defendeu-se contra acusações de ter abusado sexualmente do jovem Anthony Rapp em 1986, quando ele tinha apenas 14 anos de idade. Em apenas 2 dias, mais 4 pessoas vieram a público com acusações de abuso, e a Netflix suspendeu a produção da 6ª temporada de sua série, House of Cards. Uma semana depois, sua agência de talentos o dispensou, e uma avalanche de denúncias que iam de criar um ambiente de trabalho tóxico a abusar diretamente de meninos. 3 processos graves chegaram a ser instaurados, mas em 3 casos diferentes, todos os autores das ações morreram antes de irem a julgamento. Um deles permaneceu anônimo, conhecido apenas como John Doe, e faleceu pouco antes do início do processo. Outra, uma mulher chamada Linda Cooking, que sabia dos abusos de Kevin contra jovens atores há anos e vinham investigando, foi atropelada e morreu. Porém, o caso mais insano envolveu um príncipe norueguês que fez uma acusação bastante crível de que Kevin teria tocado em sua parte íntima durante um evento beneficente. Logo após, o príncipe atentou contra sua própria vida, se é que você me entende, depois que Kevin publicou um vídeo completamente descontrolado no YouTube, intitulado Mate-os com Bondade. Na verdade, Kevin criou o hábito de lançar vídeos assim todo fim de ano, começando por Let Me Be Frank, postado no YouTube no ano de 2018. Nesse vídeo, Kevin faz referências enigmáticas a logs de voo e a um acordo sagrado de 100 câmeras com o tal de Jeff, além de exibir uma caneca comemorativa muito específica, feita para a coroação da rainha. Kevin tem uma relação especial com a família real britânica. Passou 11 anos como diretor artístico do Old Vic, em Londres, ressuscitando o teatro e tornando um grande sucesso, feito que lhe valeu uma investidura pela própria rainha, em agradecimento pelos serviços prestados ao teatro inglês. O estranho é que, na mesma época, a Scotland Yard investigava Kevin por 6 acusações de agressão sexual, 6 de 20 denúncias feitas por pessoas que trabalhavam com ele no Old Vic. Se alguém está sendo condecorado pela rainha, certamente ela sabia das investigações em andamento. Há uma foto de Kevin e de Ghislaine Maxwell, braço direito de adivinha quem, Jeffrey Epstein, sentados nos tronos cerimoniais do palácio, que são exclusivos da rainha e do duque. Essa visita ao palácio foi organizada pelo próprio príncipe Andrew, que era amigo de Kevin. Como se vê, o cara está cercado pelas pessoas mais suspeitas, recebe acusações, faz vídeos insanos e, de repente, todos os seus acusadores acabam sumindo de forma misteriosa. Seria isso uma queima de arquivo? Não sei. Só sei que tudo isso é muito estranho.
Ai, ai, Nickelodeon. Tá aí um nome que nos últimos tempos foi envolvido em diversas controvérsias. Mas, novamente, vamos falar dele aqui no canal. Caso você não saiba, eu já fiz um iceberg anos atrás. Eu vou deixar o card aqui acima, caso vocês queiram assistir depois que acabar esse vídeo. Mas bom, vamos lá. Precisamos falar sobre a Nickelodeon e o que aconteceu com a Amanda Bynes, Janet McCurdy, Jamie Lee Spears e provavelmente todas as outras jovens estrelas que passaram pelo canal, no final dos anos 90 e no começo dos anos 2000. Mas antes, vale a pena dar uma olhada em alguns dos personagens bizarros que já trabalharam lá. We had a lot to talk about, you and I. Why don't you just have a seat right there, please? Okay. No, I need you. No. Seriously. You're going to want to talk to me. I'm sorry. Trust me on this. Now, you work at Nickelodeon, huh? Vamos começar com Justin Smith, editor freelance de pós-produção. Ele foi flagrado no To Catch a Predator e demitido da Nickelodeon, só para ser recontratado em 2019 e voltar a trabalhar em Bob Esponja, mesmo sendo um criminoso sexual registrado. Brian Peck, colaborador de grandes nomes de Hollywood. Ele trabalhou em um show da Amanda e passou 6 meses abusando de um menor, até que a família descobriu e o prendeu por abuso infantil. Assim que saiu da prisão, a Disney o contratou para trabalhar em Zack Code Gêmeos e Ação. Jason Handy, que trabalhou no show da Amanda em All That, usou seus contatos para se tornar um abusador em série, viajando pelo país sob o pretexto de audições. Ele se declarou culpado a 2 acusações de crime grave na Califórnia, Michigan e Carolina do Norte, e pegou 6 anos de prisão. Depois disso, a Nickelodeon prometeu reforçar as verificações de antecedentes, promessa que se mostrou vazia. Marty West, um caçador de talentos ligado à Nickelodeon em produções como iCarly, abusou de um garoto por 3 anos, a partir dos 11 anos dele. Falando em iCarly, a protagonista Janet McCurdy, a nossa querida Sam, lançou alguns anos atrás um livro de memórias, intitulado Estou Feliz que Minha Mãe Morreu. Pesado, eu sei. Em que conta que no 3º ano de gravação, aos 16 anos, foi obrigada a posar de biquíni e incentivada a beber por alguém que ela intitula como o Criador, ou seja, Dan Schneider. Quando seu spin-off com a Ariana Grande foi cancelado após uma temporada, a Nickelodeon tentou pagar $300 mil para que Janet ficasse calada sobre os abusos no estúdio, oferta que ela recusou. Dan Schneider foi executivo de ponta do canal e criador de séries como All That, O Show da Amanda, iCarly, Drake Josh, Sam Cat, Zoey 101 e Brilhante Vitória, entre diversas outras séries. Ele parecia ter um tipo de fetiche por pé de crianças. Pois é, bizarro. Tanto que em 1998, a logo do canal era isso daí que você tá vendo na tela. Ele também fez tweets na conta oficial de Sam Cat, pedindo para os fãs mandarem foto dos seus pés e marcá-lo na hashtag que tá aparecendo aí na tela, com o pretexto de que seguiria de volta. Schneider chegou a fotografar os pés dos atores mirins e postar nas redes sociais. Pois é, o cara era nojento, mas a coisa só piora. Em 2007, na 4ª e última temporada de Zoey 101, a empresa descobriu que Jamie Lee Spears, irmã de Britney Spears, então com 16 anos, estava supostamente grávida. Surgiu a teoria de que Dan abusava dela e seria o pai da criança. Dan também descobriu Amanda Bynes num acampamento de comédia na Califórnia e fez de tudo para se manter próximo. Depois de alguns pilotos que fracassaram, garantiu para ela o show da Amanda em 2003. Dizem que ele chegou até a tentar emancipar Amanda para que ela fosse morar com ele e sua mulher, Lisa, conseguindo que ela se separasse legalmente dos pais. Anos depois, Amanda acusou o pai de abuso sexual, recuou e substituiu por figura paterna, o que muitos ligaram a Dan Schneider. Entendo que um canal voltado para crianças possa atrair gente estranha, mas é bizarro o fato da Nickelodeon contratar diversos predadores, e em alguns casos até recontratando sabendo desses históricos. Enfim, ao que aparenta, hoje o canal está de boa, e aparentemente não rola mais esses casos. Pelo menos é o que eu espero.
Em 2022, Danny anunciou um pedido de casamento à sua namorada, uma jovem de 23 anos chamada Kelsey. E muitas pessoas criticaram pelo fato dele ter 50 anos e querer casar com uma garota de 23 anos de idade. Mas outras pessoas foram mais fundos e reviraram fotos antigas de noite de jogos na casa de Danny, onde Kelsey apareceu aos 17 anos, em companhia de outras meninas menores, algumas com apenas 14 anos. No feed do Instagram de Danny, há registros de proximidades íntimas entre ele e Kelsey, pela primeira vez em abril de 2018, quando ela tinha apenas 19 anos de idade. Mas ela aparece repetidamente ao lado do grupo desde que tinha 17. Isso levanta a dúvida: será que Danny e Kelsey eram apenas amigos até o dia em que ela completou 18 anos? Ou teria havido ali um caso de grooming? Pode soar constrangedor ou meio nojento, mas há algo muito mais perturbador nessas fotos. Quase em todas as imagens das noites de jogos aparece um nome chamado Isaac Cap, ator em ascensão, com participações em filmes como Thor. Cap sofreu uma crise mental pública, na qual alegou ter presenciado celebridades abusando de crianças. Uma das pessoas que ele citou foi o Seth Green, que, adivinha, estava presente em várias dessas fotos de Danny. Isaac afirmava que, numa visita à casa de Green, uma porta secreta teria sido aberta para um espaço, tipo uma masmorra, onde ele mantém as crianças. Durante seu colapso, ele dizia que seria punido por ter denunciado esses abusos, que jamais atentaria contra a sua vida, mas que o em 13 de maio. Nesse dia, Isaac foi flagrado por uma câmera de carro perambulando sem rumo pela região de Belmont, no Arizona. E minutos depois, ele supostamente pulou para a morte. Embora as notícias tenham relatado que ele se forçou a pular de uma ponte, foi apenas mais um episódio trágico em meio à pressão de Hollywood. Curiosamente, Danny Cook nunca mencionou a morte de Isaac, que soa no mínimo estranho, já que supostamente os dois eram bem próximos. Muito obrigado a você que ficou até aqui. Esse iceberg foi um iceberg bem diferente do que geralmente eu trago aqui no canal. Deixe aqui nos comentários o que você achou desse tipo de iceberg, pois eu pretendo trazer mais partes desse mesmo tema, pois eu deixei bastante teoria de fora, porque senão o vídeo ficaria gigante. Mas bem, se gostou, deixa o like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e me siga nas redes sociais, estão todas na descrição. Não esqueça também de hypar o vídeo e virar membro caso queira ajudar ainda mais o canal. Eu sou o Falcon e nos vemos no próximo vídeo. Bons pesadelos a todos.